Beleza, moçada. Então é o seguinte, eu vou tentar fazer uns vídeos curtos explicando algumas coisinhas. Peguei uns PowerPoint que eu tinha dos meus estudos pessoais aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o conto de Mrs. Dalloway. Na verdade, eu tenho um PowerPoint que fala mais do romance, mas as características são similares. Então, acho que vai dar para vocês entenderem basicamente o que vocês precisam entender por agora. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí a gente vai tentar... Deixa eu deixar essa tela maior aqui um pouquinho. E vamos começar. Então, temos 3 aqui para a gente ver. Vamos começar com esse aqui, que não é meu, esse PowerPoint, é da Zanchelini aqui, né? Zanchelli. Muito bom esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu fico no canto aqui. Né? Temos que aprender como usar estas tecnologias. Não é bem isso aqui, é lá no começo, lá para trás, lá para trás, lá para trás. Aqui. Zanchelli, only connect new directions. Ou poderia ser new directions, né? Que é chique. Virginia Woolf. Vamos ver então. 59 anos de idade. Ela morreu com 59. Viveu uma vida curta. Her father, Leslie Stephen, was an eminent Victorian man of letters. Então, já vem da família dela, né? Essa tradição de estudar, de ler. Século XIX era isso, né? Hoje é mais difícil você propiciar essa cultura na tua casa. Veja por vocês mesmos, né? Vocês preferem assistir um filme ou ler um livro? Ou escutar um resumo, né? Um audiolivro. Hoje se entende um pouco mais sobre as inteligências, né? Como as pessoas aprendem, eu gosto de estudar. Mas um livro é sempre um livro, ele vai formar as suas conexões neurais de uma maneira diferente do que um filme faz. Existem várias teorias de adaptação do cinema, né? Normalmente você não vê o contrário, você vê um livro sendo adaptado para o cinema, mas é difícil você pegar um filme e transformar num livro. Bom, que eu saiba, não sei, né? Não conheço nenhuma história assim. Mas é a tradição do nosso contexto, e o contexto dela era assim, vinha de casa, né? She grew up in a literary and intellectual atmosphere with free access to her father's library. For library, né? Aliás, como é que se diz essa palavra aqui em inglês, né? Vocês têm 2 maneiras de dizer. Library e library. Né? Se você for falar em inglês britânico, você usa library. For americano, library. Mas é aquele lugar lá onde fica guardado os livros, né? Então, o pai dela tinha muitos livros em casa. E hoje a gente quase não tem muito isso, né? Se vocês puderem ter alguns livros... Normalmente a gente não tem livro. Nós temos livros em Kindle, PDF, sei lá o que, né? E aí fica mais cômodo e mais fácil de guardar, né? Que o livro requer espaço na tua casa. Ele estraga, né? Tem que cuidar contra a traça, um monte de coisa, né? Um mofo. Mas nada substitui para uma criança um lugar numa casa onde tem livros. E principalmente se as crianças veem os pais lendo. Isso tem uma influência muito grande. Um escritório em casa, né? O pai trabalhar. Hoje em dia é complicado, né? A gente trabalha em qualquer lugar, do computador mesmo, do celular. Mas ainda the old style, you just get into the room, you open up a book and you start reading it, and life stops for a moment. You just see through the pages. Né? Então é um momento diferente. Então nesse caso ela teve várias experiências com o pai. Childhood experiences, mas também teve coisa complicada, né? Childhood experiences of death and sexual abuse led to depression. The death of her mother when she was 13 and her stepbrothers. Como é que diz stepbrothers em português? Sei lá, aquele que é teu irmão, mas é porque a tua mãe casou de novo, daí veio os filhos do novo marido da tua mãe. Sei lá como é que chama. Stepbrothers. Né? Daqui a pouco eu lembro. Mas olha que situação séria. Né? Abuso sexual. Aí complicou. Isso levou ela a ter depressão depois. Né? E triste. O que mais? Suicide. The Second World War increased her anxiety and fears. After rewriting drafts of her suicide note, she put rocks into her pockets and drowned herself
The River Ouse. Ela cometeu suicídio, colocou pedra no bolso e entrou no rio. E foi indo para o rio e morreu. Já pensou? Mas ela explica, né, na biografia dela, as coisas, quando você não consegue sentir mais, parece que, né, tem igual aquela música, a pessoa se corta para ver se está sentindo dor ainda, porque não sente mais nada, fica amortecida, entra num estado de depressão, assim. São várias situações, né? Hoje a gente sabe pela ciência que falta B12. Se você toma vitamina B12, o D3 com K2, você melhora muito esse estado. A medicina fez muito para isso. Mas não vai adiantar nada se você não tiver um propósito de vida. Se você está desiludido com alguma coisa não faz sentido para você, você não encontra soluções, você fica muito ansioso com isso, então não existe vitamina que vai te curar. Só o propósito de vida mantém as pessoas vivas. Talvez o próximo livro, né? O próximo conto. Só que ao mesmo tempo que você tem o próximo conto para escrever, você pode pensar assim, nossa, mas isso aí não vai acabar nunca, eu vou ficar escrevendo o resto da vida. Parece que não termina esse negócio. Mas aí que está a diferença daquele que produz um conto para vender ou para, né, trabalhar na universidade do que aquele que é escritor verdadeiro. O escritor parece que tem que tirar dele. Senão ele passa mal, ele tem que escrever, tá na cabeça dele. Esses outros vão ler, você vai vender, não interessa. O que interessa é que seja expresso isso, né? Mas chega um momento que nem isso satisfaz, né? Mas ela passou por muita coisa. E a época que viveu também, né? Olha lá, 1941, plena Segunda Guerra Mundial, em Londres. Barulho de bombardeiro, né, o tempo todo lá. Ela teve que sair da cidade para ir para o interior, para tentar ficar mais reclusa, mas não conseguia. Ela tinha que voltar para a cidade. O negócio dela era o barulho, né? O movimento de Londres. O que mais? Literary career. E ela fundou com o marido dela The Bloomsbury Group, né? O grupo de intelectuais. Ajudaram muito com a crítica literária da época. Acabaram mudando totalmente a estética, a noção do que era o romance. Aqueles romances fictícios que vinham o que era a ficção científica, né? Nós vamos, se der tempo, a gente vai estudar um pouquinho quando ela fala de modern fiction, a ficção moderna. Ela critica muita gente lá dos escritores anteriores, que o seu esposo ajudou muito nisso, né? In 1904, she moved to Bloomsbury and became a member of the Bloomsbury Group. This meant the rejection of traditional morality and artistic convention. Então, rejeição da moralidade tradicional e da convenção artística. Então, os artistas fazem isso, eles criam rupturas, vão quebrando as coisas, né? Experimentation, best known as one of the great experimental novelists during the modernist period. Isso é muito importante também. Se o escritor não tem... Se ele tem medo de experimentar, provavelmente não vai ser um bom escritor, segundo ela, né? Você tem que experimentar. E ela fazia testes mesmo com a escrita, com a narrativa. É uma das coisas que por exemplo, quando eu fazia a universidade, como vocês fazem, cheguei a perguntar para a professora, né? Ninguém nunca conseguiu escrever um romance com a linguagem somente no futuro? Ela olhou para mim, mas como assim no futuro? Não, porque a gente só lê com o verbo no passado, né? E aconteceu o que e tal, né? O pessoal viu, foi lá, o verbo está no passado. Dificilmente você vê uma ação acontecendo no momento e muito mais difícil uma ação que ainda vai acontecer. Mas aí ela me falou, por que você não faz um conto? Por que você não experimenta fazer isso? Tenta escrever uma história. Eu nunca fiz, né? Fica a ideia aí, né? Mas é assim, como se você escrevesse somente com os verbos no futuro. Porque o negócio vai para frente. É uma experimentação com a linguagem. Não só com a língua, mas também com o enredo. O que vai acontecer daí para frente? Uma coisa simples. O tempo verbal pode modificar o próprio gênero literário, será? O que vai acontecer? Então, ela fazia esses experimentos com a linguagem, mas o mais interessante é o que a gente vai ver aqui para frente. Quer ver? Deixa eu ligar aqui. Passei. Tá. Evolution of her style in her main novels. The Voyage. Esses são os romances que ela fez, né? Ela começou lá em 1915 já, escrevendo. São todos famosos. Os primeiros são narrativas tradicionais, depois ela já começa a fazer experimentação com romance. E o Dalloway
que foi baseado no conto Mrs. Dalloway in Bond Street. Ela pegou o conto e aumentou. E qual a diferença de um conto para um romance? O romance tem mais núcleos, né? O conto é um recorte de uma coisa só, um evento principal. Não precisa nem ser uma problemática tão grande, mas é um evento, é uma percepção de alguma coisa que é contada em detalhes ali. E o núcleo do conto é pouco. É uma pessoa só, um grupo de pessoas ali. Uma novela é diferente. Imagina quando você assiste a novela na televisão, né? Não tem várias histórias ao mesmo tempo, corta a câmera e vai lá para uma história e tal. E às vezes aquelas famílias que você acompanha na novela nem se conhecem na história, mas você vai acompanhando vários núcleos ali com várias personagens. Então, o romance faz isso, ele expande, ele é muito maior. E o conto é mais resumido. Mas ela pegou essa ideia experimental que ela tinha, de usar o fluxo de consciência e conseguiu fazer o Mrs. Dalloway. Né? E To the Lighthouse, ótimo, ótimo. Isso aqui eu recomendo para todos vocês lerem. Grande experimentação também. A more completely developed stream of consciousness technique. Então aqui ela já estava mastering, já sabia controlar essa técnica de escrita, que é dar vazão aos pensamentos, à parte interna da personagem. E para o leitor fica mais complicado, né? Você tem que prestar atenção ali, quem que está contando mesmo. Né? A narração, né? O narrador entra na cabeça da personagem. Que mais? Se ela era uma escritora feminista, The Themes of Androgyny, Women in Writing, Mrs. Dalloway describes Clarissa Dalloway and Sally Seton's relationship as young women, uma relação homossexual. Orlando deals with androgyny, androginia. A Room of One's Own shows Woolf's concern with the questions of women's subjugation and the relationship between women and writing. Complicado também, né? Ainda nessa época era muito difícil escrever. As mulheres sofriam muito para escrever porque não eram reconhecidas, não tinha espaço. Era um lugar que era praticamente dos homens. E tiveram que enfrentar muitas barreiras aí para poder escrever. E, claro, além de enfrentar isso, inovar. E por causa dela, e por causa de Joyce, muita gente mudou a maneira de escrever. Vamos lá, o que mais? Modernist novelist. Então, ela é uma romancista modernista. Main aim, to give voice to the complex inner world of feeling and memory. Então, aqui que está a preocupação principal da técnica narrativa dela. Ela vai dar a voz para o mundo complexo interior, do sentimento e da memória. Sentimento e memória é complicado, né? Você já conseguiu escrever alguma coisa que aconteceu contigo o dia inteiro? Se você tem diário, ou já fez diário, você provavelmente tem essa experiência, né? Ah, hoje eu levantei, né? Tomei café, me vesti, né? Fui lá na tia, fui lá no meu primo, não sei. Você escreve o que aconteceu no teu dia. Normalmente você vai apontar os fatos. Se você já tem mais experiência, então você vai colocar os sentimentos que você teve em relação aos fatos e às pessoas. Ah, quando viu meu ex-namorado lá na esquina comprando um picolé, sei lá o que, né? Senti um calafrio mais frio do que o picolé. Às vezes você vai escrever, anotar algumas dessas coisas, né? Você desenvolve uma narração mais intimista, né? Mas você não consegue escrever tudo o que acontece contigo num dia. Se você escrevesse só os fatos, né? Eu fui lá, eu disse isso, eu fiz aquilo, eu vi isso, eu toquei isso, é uma coisa. Agora, eu pensei nisso, eu senti isso, você não consegue. Você pode tentar fazer uma coisa, né? De repente, só os sentimentos que você teve no dia. É difícil, tem um mosquito aí, da UTF. Mas, o pessoal da semiótica que me perdoe, né? Mas eles acham que só dar nome para as coisas você consegue descrever tudo. Não é bem assim, né? Tem coisa que não tem nome. Mas assim, se você conseguir identificar os sentimentos, o que eu estou sentindo hoje, né? Agonia, depressão, tristeza, desânimo, estou sentindo uma excitação pela vida, uma alegria, uma felicidade, sei lá, né? São vários sentimentos aí, que são nomes diferentes, mas que estão normalmente ligados a estados aí momentâneos que acontecem. Alguma coisa que você fez, ou vai fazer, ou expectativas. O ser humano é complicado, né? Então, se você pensar no que está acontecendo hoje, né? Na própria pandemia, as pessoas em casa, ou sei lá o que estão esperando aí. Tenta escrever sobre isso para você ver se é fácil. Então, ela conseguiu dar vazão para o sentimento e para a memória. E a memória é mais complicada ainda, porque você
Você lembra de uma coisa, você pode lembrar de um fato, uma coisa que aconteceu com você, o que uma pessoa disse para você, você pode lembrar do que aquela pessoa fez você sentir naquela hora, você pode às vezes lembrar só do sentimento e nem exatamente da pessoa ou da frase, mas aquela angústia volta. E também tudo isso é como se fosse a própria narrativa do texto. Ela joga tudo ali no texto e aquilo ali vai contando a história, o sentimento, é um rio, né, pegajoso que vem rolando ali, com memória. E esse é o mundo interno. Né? E isso é difícil de fazer, mas ela tentou e, né, conseguiu. The human personality continuous shift of impressions and emotions. Isso aí sempre é importante. Já existia um filósofo, Althusser, que dizia assim que as nossas personalidades são apenas roupas usadas. Quer dizer, as nossas identidades são roupas usadas pelas nossas personalidades. Tem gente que tem um monte de personalidade, né? Sei lá, né? Mas é como se fosse uma roupa que você usasse. E ela vai explorar bastante isso, porque ela, apesar do sentimento homossexual que ela tinha, ela não podia assumir aquilo, não podia viver aquela experiência, e ela casou, né? Casou, teve a família dela e tal. E nas personagens ela também explora isso no Mrs. Dalloway. Parece que ela vestiu uma roupa de mulher da alta sociedade, de mulher casada, que depois, né, ia cuidar dos filhos, ia fazer tudo que as mulheres normalmente fariam. E hoje em dia as pessoas fazem isso também, né? Mas parece que às vezes é o contrário, né? Às vezes a mulher tem o desejo de ficar em casa, cuidar dos filhos, mas ela veste essa roupa de mulher, né? Eu tenho que estar lá fora, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que ser competitiva, eu tenho que, né, tirar boas fotos no Instagram. Então, a personalidade humana é complicada. Né? Tem que se conhecer muito bem primeiro para você dizer, não, para mim tá bom assim. Não tem que seguir nem isso nem aquilo. Para mim o que é certo é isso. Tem que pensar a longo prazo, né? Isso é complicado. Narrator, disappearance of the omniscient narrator. O narrador também some, né? Uma hora você não sabe quem está contando a história. Point of view shifted inside the characters' minds through flashbacks, associations of ideas, momentary impressions presented as continuous flux. É tudo junto, tudo embolado, né? O próprio não diz assim a opinião do narrador, né? Então, nossa personagem pensou isso. Nossa personagem entrou lá e viu aquilo, então ela se sentiu assim. O narrador conta para você. Mas, na verdade, esse jeito aqui vai mostrar um sentimento que ela teve, um pensamento direto dentro da cabeça dela, e aquilo vai ser a própria opinião do narrador. Né? É uma confusão. Por isso que exige um pouco mais, mas depois que você lê esse tipo de coisa, você pega qualquer outra coisa, você acha muito simples, né? Nossa, que porcaria isso aqui, né? Wolf versus Joyce, James Joyce Wolf, Stream of Consciousness, que é o fluxo de consciência. Deixa eu voltar lá. Never lets her character's thoughts flow without control, maintains logical and grammatical organization. Tá com S aqui, então seria organization. Então, o que acontece? Apesar de ser um fluxo de consciência, é uma coisa controlada ainda, né? E o Joyce, como é que era? Characters show their thoughts directly through interior monologues, sometimes in an incoherent and syntactically unorthodox way. Também foi pioneiro nessa maneira de escrever. Os personagens lá mostrando os pensamentos como mais um monólogo interior. E aqui ela vai controlando o fluxo, né? Até entrar na lógica gramatical. Moments of being. Rare moments of insight during the character's daily life when they can see reality behind appearances. Isso é breakthrough, né? Epifania que acontece. A Clarice Lispector explorava muito isso. O personagem está lá, de repente tem uma catarse. Ela percebe, parece que ela sai de si e se vê ela mesma ali naquela situação e começa a ver. Tem um insight, né? É muito antes da Gestalt, talvez, né? O que as pessoas pensavam. Epifanias. The sudden spiritual manifestation caused by a trivial gesture, an external object, the character's led to self-realization about himself or herself. A pessoa começa a se perceber e entender.
né? Porque às vezes você só vai levado pela vida, deixa a vida te levar. Mas às vezes você pensa, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? Não dá para ser diferente? Ou por que eu estou tão preocupada com isso, né? Você começa a perceber do big picture, você vê as coisas por fora, né? E não se incomoda tanto. É uma epifania. Acontece com momentos. Às vezes você parece que você se vê, você não está no teu corpo mais, né? Mas o que é esse meu corpo aqui? Que coisa estranha esse meu corpo, né? As pessoas aí preocupadas com o corpo e tal, e você daqui a pouco você sai disso. Você tem um olhar mais espiritual para a coisa. Isso vem com leitura. Isso normalmente vai acontecer com as pessoas que começam a pensar e começam a ter esse tipo de formação. E aí vem o Mrs. Dalloway, que ela escreveu em 1925 o romance, mas o conto foi em 1923. Takes place aqui, é a mesma coisa, né? Takes place on a single, deixa eu tirar um pouquinho para cá, ordinary day in June 1923. Então, como eu falei na aula passada para vocês, é um dia só. Mas nesse dia acontece de tudo, como eu falei, mas lembra do diário, né? Você tentar escrever o teu dia lá no diário. Follows the protagonist through a very small area of London, from the morning to the night of the day, on which she gives a large formal party. Então vai ter uma festa no fim do dia e ela está se preparando para essa festa até a noite. E durante o dia ela vai se lembrando das pessoas e lá no fim do dia essas pessoas vão aparecer na festa. E o leitor vai saber quem elas são, né? Clarissa Dalloway's party is the climax of the novel and unifies the narrative by gathering all the people she thinks about during the day. Beleza. Então tá aí, né? Daquele filme, né, de 1997. Clarissa Dalloway. Se bem que As Horas são muito bons, é muito bom também, né? Se vocês conseguirem assistir As Horas de Michael Cunningham, que é um romance e foi feito um filme também, muito legal. London Society Lady, no, sorry. London Society Lady of 51, the wife of a conservative member of the parliament, Richard Dalloway, who has conventional views on women's rights. Tá. Então ela é filha de um conservador do parlamento que tem essas visões conservadoras, né, sobre as mulheres, sobre todas as coisas, né, política, tá tudo ligado. Had a possessive father, refused Peter Walsh, a man who would force her to share everything. Que mais? Esse filme é legal, se vocês quiserem assistir também, mas nada como o livro, né? Nunca se compara. Characterized by opposing feelings, her need for freedom and independence, and her class consciousness. O peso que vem com a classe, o peso que vem com os papéis sociais associados à fortuna, à posição na família, né? E aquela necessidade de se rebelar, né? De sair, de ser diferente. Né? Quase que como Senhora, né? De José de Alencar, talvez tenha algum parâmetro aí. Her life appears to be an effort towards order and peace, an attempt to overcome her weakness and sense of failure. Então a vida dela é esse esforço em direção a buscar essa paz, né? Uma tentativa de vencer a fraqueza, esse sentimento de fracasso que ela tem, né? por não ser verdadeira consigo mesma, né? Beleza, Mrs. Dalloway. Septimus Warren Smith, a young poet and lover of Shakespeare, né? Citações claras de Shakespeare lá. When the war broke out, enlisted for patriotic reasons, ele se alistou por razões patrióticas. Muito da coisa do inglês, né? Do patriotismo inglês. O Big Ben está lá sempre para relembrar as pessoas da identidade londrina. O Big Ben tocou tal hora, blá, 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 Big Ben. Onde é que tem Big Ben? Tem em Londres, né? Então, esse é um marco histórico lá também para uma das características, né, que quase que os românticos defendiam muito isso, que era a identidade nacional, né? Então dá para dizer que existe um pouco de romantismo nesse sentido, porque fala dessa identidade e defende muito Londres, né? Que mais? A character specifically connected with the war, então está ligado com a guerra, suffers from headaches and insomnia, então os efeitos pós-traumáticos, pós-guerra, né? Muito traumático. Finally commits suicide. Então, o suicídio é muito presente nas personagens dela. Ela tanto escreveu em suicídio que acabou fazendo isso, né? Então, aquilo que você pensa, você se transforma às vezes, né? E aqui já é um outro. Tá, deixa eu mostrar um outro para vocês aqui. Deixa eu ver se eu pego. Aqui tem alguns trechos, né? Parei, deixa eu
pegar lá do começo, então. Virginia Woolf. Tá, esse aqui é um outro. Bom, também a mesma coisa, né? Características do romance, mas que estão presentes no conto. Olha como é que era Londres lá, né? Pra você passear de rollerblade. Created from two short stories, Mrs. Dalloway in Bond Street and The Unfinished, The Prime Minister. Então ela começou dois contos. O primeiro e o outro não terminou. Então ela teve ideia para fazer esse romance nesses dois aqui. Interior perspective of the novel, the story travels back and forward in time. Então isso é muito legal também, o flashback que ela faz. Porque a memória é assim, a memória não tem, ela é no tempo, né? Ela não é no espaço. Só que para você entender a memória, você tem que localizá-la no espaço também. E o espaço está ligado ao tempo. Então, é bem associado, bem confuso isso. Interior perspective of the novel, the story travels back in time, chosen by Time Magazine as one of the 100 best English language novels. Então tá aí, quais são os melhores romances de língua inglesa? Você lê esse aí com certeza é indicado. Qual que é o enredo lá, né? Lembra que numa estrutura narrativa tem que ter aqueles 5 elementos, que é o pente, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Pente. É o pente, né? Então, você tendo o pente aí, você consegue fazer uma boa narração. Mas nesse caso, ela usa, né, desse enredo o seguinte: The novel story is of Clarissa's preparations for a party of which she is to be the hostess. Ela vai ser anfitriã de uma festa à noite na casa dela. Series of circumstances bring back memories, depicts an image of post-war social structure. Eu não sei se vocês, depende da família de vocês, ou se vocês já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, você pega aquelas revistas de casamento, às vezes a gente vai a algum consultório aí e tal, não tem o que ler lá, mas tem revista de casamento, né? Vamos ler aqui, né? Nossa, a preparação que aquelas pessoas tiveram para casar naquele dia, né? Levou um ano preparando. É flor, é não sei o quê, sei lá, né? De repente casaram, um mês depois já se separaram, mas a festa foi um negócio que complicado. Então imagine o que acontece quando a pessoa prepara tudo isso, né? O que ela deve pensar naquele dia, né? A pessoa vai casar, ou vai para uma festa, ou vai para alguma coisa importante, mas de repente ela sai daquilo. E que todas aquelas pessoas que aparecem, todas aquelas coisas pomposas lá, de repente não tem mais sentido. E aí você vê qual que é a relação entre nós aqui, o que liga eu com esse outro ser humano aqui, qual que é a relação que nos mantém juntos? Né? O que é essa convenção social que nós temos? E aí ela vai pensando nisso o dia inteiro, né? Depicts an image of post-war social structure. E aí as personagens, né? Todas essas aí. E os temas principais são esses, né? Doença mental, a degeneração mental. Se você olhar a Marca na Parede, que é um dos outros contos também que faz experimento com fluxo de consciência, você percebe que, peraí, mas a pessoa tá viajando aí, né? O que essa pessoa tomou aí, né? Tomou ibuprofeno com paracetamol e aspirina junto, né? Tá vendo coisa. Mas é um processo de, sei lá, talvez deteriorização, né? Como é? Deterioration of the mind. Your mind goes whack. Feminismo e existência, problemas existenciais. The existential issues. Todo mundo tem questões existenciais, principalmente os que estudam letras. Você está fazendo letras é porque talvez você tenha alguma questão existencial. Né? Aí, quem sou eu? Né? Onde está o Wally? O que é você da vida? Você é professora? Você é professor? Né? Essa é uma característica das pessoas que trabalham com letras, com literatura. Né? Lidar, porque a gente lida com a experiência humana. Então, normalmente você vai ver esses problemas existenciais em toda parte. Mas olha lá, pegar duas partes aqui do romance, que tá no conto também um pouquinho diferente. Mas olha lá. This body, with all its capacities, seemed nothing at all. She had the oddest sense of being herself invisible, unseen, unknown. There being no more marrying, no more having of children now, but only this astonishing and rather solemn progress with the rest of them up Bond Street. This being Mrs. Dalloway. Not even Clarissa anymore. This being Mrs. Richard Dalloway. Olha lá, né? Esse corpo com essas capacidades não significam nada, né? Você começa a se estranhar, você tem um estranhamento. Ela teve uma sensação estranha
de ser um ser invisível, desconhecido. Já não era mais a pessoa que estava casada, ou aquela que cuidava dos filhos, né, ou aquela que estava preocupada com o progresso de todas as coisas. Era um ser que estava subindo a rua Bond. Esse ser que se chamava a senhora Richard Dalloway. Esse papel social que ela acabou assumindo, né, por ser esposa, por cuidar das funções dela na casa, com os filhos, mas que não era ela. Era um ser social que se criou uma máscara, um personagem que estava lá subindo a rua. Às vezes acontece isso, né? Às vezes você pega e larga a tua casa e vai para o centro. Tem que ir para o centro, daí isso é complicado para as mulheres muitas vezes, porque os maridos controladores, né? Mas vai fazer o que de novo lá no centro? Ah, vou ter que ver um negócio. Ela quer sair, sei lá, fazer nada, vai passear lá no centro, sei lá. Tem que inventar desculpa e complicado, né? Às vezes tem que pedir dinheiro para o marido para ir lá. Então, tem gente nessa situação, né? Complicado. Mas quando as mulheres às vezes fazem isso para passear, simplesmente para sair e acabam se desvencilhando, né? Ou às vezes em casa, no banheiro, né? Quantas vezes já me contaram isso, né? Quando elas estão no banheiro, é o único momento que está sozinha. Principalmente aquelas que têm filhos pequenos. Porque é uma função o tempo todo, né? Você não para. E você não sabe mais nem quem você é. E às vezes acontece isso com o casal, né? Eles ficam olhando para baixo, cuidando dos filhos, né? Os filhos estão crescendo, né? Hoje em dia, com os 35, eles estão saindo de casa, ou mandam os pais sair, né? Para ser independente. Mas aí, quando os filhos saem de casa, eles olham um para o outro de novo e já... Quem é você? Você não é a mesma pessoa que a gente só estava vendo as crianças. E ninguém mais sabe o que é, né? Que papel social que era. Isso aí, claramente, a personagem não queria assumir. Não quero essa vida para mim. Não interessa. Então, era um ser fictício subindo a rua, né? Olha só. But this question of love, she thought, putting her coat away, is falling in love with women. Take Sally Sutton, her relation in the old days with Sally Sutton. And not that, after all, been love? E o pensamento volta, né? E aquele sentimento que eu tive pela Sally, será que não foi amor? Será que aquilo não era amor? Porque hoje, o que é o amor hoje, né? Os pensamentos, os sentimentos das personagens, né? Muito interessante. E aí, tem mais uma aqui que seria uma repetição de algumas coisas. Aqui talvez eu mostre algumas coisas parecidas, né? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos para frente. Olha o estilo dela. She rebelled against what she called the materialism novelist and sought a more delicate rendering of those aspects of consciousness in which she felt that the truth of human experience really lay. After 2 novels, The Voyage Out and Night and Day, cast in traditional form, she developed her own style. Então, os primeiros 2 ela acabou imitando, mas depois ela começou a inovar. Technical experiments helped revolutionize fictional technique and perfected a form of interior monologue in her novels. The publication of To the Lighthouse, 1927, and Orlando, 1929, established Virginia as a major novelist. Então, ela se consagrou como escritora de romance. She explores not only simply, mas ela tem vários contos também. Né? E a maestria com que ela escreve os contos não perde nada para os romances. Apesar de que muita gente ainda define os contos dela, não exatamente como conto, mas como short fiction. Talvez porque faltam alguns desses elementos ali do Pente, né? Justamente por usar essa técnica mais de fluxo de consciência, de uma maneira experimental, né? Não seja considerado exatamente um conto. Mas aí os teóricos variam, né, nas suas interpretações. She explores not only subtly problems of personal identity and personal relationships, but also a great deal of social criticism, such as the reflection on the position of women. Her strong support of women's rights can be viewed in a series of lectures published as A Room of One's Own, 1929, and the collection essays, Three Guineas, Guinea Pig, né, aqueles porquinhos lá. A posição da mulher, sempre uma crítica social involucrada aí nas histórias, né? E esse é o principal aspecto dela, the stream of consciousness. Definition, o que é the stream of consciousness? É isso aí, ó. To describe the unbroken flow, imagina um rio, né, um fluxo, of thought and awareness in the waking mind. It has since been adopted to describe a narrative method in modern fiction. Long passages of introspection, describing in some detail what passes through a character's mind. Então, o que está passando na tua cabeça? Só que aí é complicado, né? Às vezes acontece aqueles momentos de você ficar bem
digamos assim, alerta com a situação, né? Você sabe o que está acontecendo, você está com a mente sharp, né? Prestando atenção em cada coisa, cada barulhinho. Você está bem consciente das coisas e você começa a perceber, né, o fluxo de pensamentos. Mas tem duas coisas que acontecem. Você usa o teu cérebro para receber pensamentos ou para pensar, que é totalmente diferente uma coisa da outra, né? Qual que é a diferença de pensar e receber pensamento? Receber pensamento, vem um pensamento, porque eu vi uma música, alguém falou, ou veio uma memória tua, sei lá o que, você viu na televisão. Mas você pensar, você tem a capacidade de controlar os seus pensamentos. E quando você começa a ler literatura, né, literatura, um livro que te faça prestar atenção, você começa a colocar a palavra na tua cabeça. Aí você está controlando, né? Você está pensando, você que está criando a imagem. No filme você não faz força nenhuma, você lá assiste e está pronto. Você não tem nenhuma inteligência para assistir um filme. A não ser a narrativa, né? Mas nesse caso que você vai ter que construir as imagens, vai ter que construir tudo. E depois que você colocar na tua mente, depois o cérebro pode fazer uso disso para trabalhar como fluxo de consciência. Mas aí você consegue acessar com mais facilidade. Você consegue pensar melhor. The continuous flow of a character's mental process in which sense perceptions mingle with conscious and half-conscious thoughts, memories, expectations, feelings, and random association. Então, tudo isso acontece. Pensamento que é misturado com o que é consciente, o que é metade consciente, o que é memória, o que é expectativa, o que é sentimento, o que é, sei lá, uma associação meio aleatória, né? Associação aleatória é boa, né? Você sempre tem isso, né? Quando você escuta música, ou você está na aula, alguém fala alguma coisa, aquele aluno sempre faz uma piadinha com alguma coisa lá, né? Ele tem essa associação aleatória, né? Sempre tem que pegar alguma coisa lá e misturar. Então, tudo isso é explorado, né? No fluxo de consciência. E a meta dela é se mover de maneira firme em direção, de uma maneira consistente para longe dessas formas tradicionais. Mas ela quer chegar mais perto da vida, ela come closer to life, to capture the moments of life, even though those times make life both terribly wonderful and completely unbearable. Então, às vezes, esses momentos da vida vão ser momentos que são terrivelmente maravilhosos ou completamente insuportáveis. E saber descrever isso, né? Não é uma questão semiótica. Eu vou dar um nome para o que está acontecendo comigo agora. Se você vai lá no especialista, ele vai rotular você. Ah, você está passando por isso. Daí você, né? Então tá. Você tem que aprender a dar nome para os seus próprios sentimentos e percepções. Claro que os outros ajudam porque eles têm os seus estudos, né? Os principais temas lá, né? Que ela tem nesse conto aí. The sea is symbolic of life. Não, esse aqui vai ser outro material. Né? Mas eu acho que é isso, né? São várias coisas que a gente podia trabalhar aqui que o grupo vai acabar mencionando, com certeza, né? Deixa eu ver se quanto mais eu tenho aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Olha lá, quanta coisa que eu podia... Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse material aqui, essas perguntas, e esse slide aqui que eu fiz por último, para vocês assistirem lá vocês lerem lá no Google Classroom. Aí fica mais fácil, né? Mas basicamente é isso. O que é Virginia Woolf? Qual que é a contribuição dela? Muito grande. Quando se fala de Stream of Consciousness, ela foi a mestre disso. E vai ajudar todos os escritos narrativos, todas as narrativas modernas depois dessa, nunca foram as mesmas. Muito bem, então é isso aí, pessoal. A gente se vê na aula. Espero que vocês assistam isso e sirva para alguma coisa. Né? E se tiver alguma coisa que vocês querem contribuir ou querem corrigir, né? Fiquem à vontade. Muito obrigado.